Shalom! Abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara com mais uma palavra de poder, unção, vigor e alegria, amém? E é claro que o nosso ministério, ele sempre convida, estar presente aqui com toda a egrégora eclesiástica, o Espírito Santo. Pai, em nome do teu filho amado, o Espírito Santo está convidado ao nosso mentor-chefe a ordenar, a ensinar, a instruir tudo o que for necessário, o que for dito aqui, em nome de Jesus. Amém? Está feito, está consumado. Então, hoje nós vamos ter um tema muito peculiar que o Espírito de Deus e os anjos trouxeram para que eu pudesse passar para você. A nossa base bíblica tem N's, mas eu escolhi uma específica que você já até conhece. Provérbios, no capítulo 18, no verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, aqui Salomão instruindo que a morte e a vida está bem debaixo das nossas narinas, boca, língua, certo? E o tema é, anote aí, o que está bloqueando sua intimidade com o Espírito Santo? Nós vamos descobrir hoje, através da boca, da nossa língua. E aqui eu separei, anotei para você, 24 questões. Claro que tem muitas, mas 24 questões que impedem a intimidade e a comunhão com o Espírito Santo. Vamos ver se encaixamos em alguma delas, ou todas, ou nenhuma? A primeira, as doenças, tá? Hipertensão, pressão, tá? É uma pressão. A hipertensão é uma pressão alta ou baixa. O exemplo é dar conta de tudo sozinho. Então, a pessoa que é hipertensa, que ela tem essa hipertensão, ela quer dar conta do recado, mas não dá. Então, por isso que tá lá em cima, 20, 19, 17. Ou baixa demais, descontrolada, 5, 4, tá? A outra, enxaqueca, excesso de controle mental. Então, pessoas que sofrem com enxaqueca, a não ser que é para um propósito, para um teste, ela está com controle mental. A insônia, que é medo de soltar o controle da noite. Medo de soltar. Quando a gente tem medo de alguma coisa, é uma vibração baixa. Eu não estou falando que nós vamos ter medo de alguma coisa. Eu estou falando, mas o que está impedindo você de soltar alguma coisa? Quarto, tensão muscular, tá? O que é isso? Rigidez espiritual referida ao corpo. Então, quando tem uma tensão, tá tudo tensionado, existe o quê? Uma rigidez, ou seja, não vou poder fazer, ou não deixa outra pessoa fazer. O quinto, gastrite. Autocobrança e ansiedade constante. Então, pessoas que têm náuseas, gastrite, é isso que está acontecendo. Não deixe o espírito trabalhar. E isso está bloqueando sua intimidade. Filhinho, filhinha, enfermidades do espírito e doenças da alma bloqueiam a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não pode ir para um especialista que eu entendo do mundo espiritual e eu vou lá de vez em quando, ou seja, sempre, e eu vejo isso acontecer. Pode ser até uma pessoa muito espiritual, Bíblia, religião todo dia, porque é a religião que não vai salvar. Quem vai salvar é Jesus. Artrite, rigidez interior e falta de flexibilidade emocional. Tudo isso contribui para que essa palavra ela não venha acontecer nas nossas vidas. E você está vendo desgraças, coisas acontecendo e isso é normal? Não! Se você vai ler o livro do Apocalipse, vai ver revelação purinha de Deus. São as pessoas que não estão entendendo. Outra, a sétima, problemas circulatórios, coração fechado. Quando existe problema de circulação, é um coração que está fechado alguma coisa, não está deixando abrir as portas das oportunidades, que muitas vezes ela passa só uma vez. Constipação crônica, ou seja, intestino preso, prisão de ventre, dificuldade em liberar. O que você precisa liberar hoje? Qual a situação que você tem que se desprender?
se desconectar. Faça essa pergunta para sua alma. Lembra lá do Salmos 42? Por que está batida a minha alma? Por que se turba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Reumatismo, que são o quê? Hoje, né, as pessoas não gostam muito da palavra reumatismo porque mudou. É fibromialgia, fibras. São fibras que estão doentes. São fibras que estão doentes, querido. E olha só quem está falando aqui. Mágoas, dureza emocional acumuladas. Então, toda pessoa que tem um colar da fibromialgia dessa doença psicomática, são mágoas que têm que ser liberadas, acúmulos, tá? Dureza. Isso como outras enfermidades também. Problemas de coluna, quem é que não teve ou já não tem? Orgulho que impede o quebrantamento. Então, problemas de coluna, ou seja, uma dura cerviz, é se dobrar a Deus. Mas irmã, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu faço tudo para Deus, eu estou com problema de coluna. Sim, mas tem coisas que você tem que liberar, meu filho, minha filha. São coisas que tá lá amarradas. Às vezes foi até um ex-patrão, foi um funcionário, uma pessoa que trouxe uma palavra e começou a trazer rigidez. É apenas uma palavra. Basta uma palavra e meu servo sarará. Problemas de visão, falta de direção espiritual. Eu sei que nós usamos óculos, precisamos usar. Mas eu estou falando que boa parte, quando dá aquele, como é que eles falam? Oh, meu Deus do céu. Areia nos olhos, tá? Problemas de visão. São pessoas que precisam ter um direcionamento, olhar mais para o seu corpo interior. Porque a candeia, a lâmpada, tudo tá aqui. Isso aqui é o farol, filho, minha filha. Se isso aqui não tá bem, todo o corpo vai ser tenebroso. Mateus 6, lá, 23 em diante, está falando isso. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá saúde, tá? A vertigem, confusão de idade e propósito, doenças de autoimunes, guerra interior, incredulidade contra si mesmo. Então, pessoas que têm uma autoimune têm a sua guerra interior não resolvida. Com pai, mãe, filho, esposo, parente, sogro, sogra. Falta de apetite é a ausência de desejo por nutrição espiritual. Então, queridos, as coisas físicas que a gente sente aqui, anote aí. As coisas físicas que sentimos aqui, plano palpável, reflete ao campo espiritual. Anotou? As coisas físicas terrestres que sentimos aqui, reflete ao campo espiritual. A apatia, né? A apatia geral é o corpo refletindo o espírito desacreditado. Então, quando não se tem uma apatia, é uma pessoa desacreditada de si mesmo, não se ama. Quero fazer uma pergunta para você. Você se olha no espelho, você se ajeita, você se ama? Se isso não está ocorrendo, você tem muitos problemas que precisam de solução, chamado bloqueios emocionais, crenças limitantes, não tem uma autoimagem refletida em Jesus Cristo, que eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, o Rei da Glória. Se isso está refletindo sobre a sua imagem, você se esconde o tempo todo, quer ficar encrustado o tempo todo, não se abrir para pessoas, conversar com pessoas, tome cuidado. São sintomas de pessoas, o próprio meio egoísta, tá? O egoísmo está operando em você. Eu tenho que ser sincera em falar. Fadiga crônica, peso de rituais sem vida. São pesos, tá? Uma pessoa que está fadigada cronicamente, que está totalmente deitada o tempo todo, é o peso espiritual, entidades, coisas malignas. A massa não te deixa você evoluir, a vibração baixa. Tudo isso aqui que eu estou falando para você, querido, são vibrações baixas, tá? Massa. Independente até das suas condições financeiras. Doenças respiratórias é a ausência do sopro do espírito, ou seja, o fôlego de vida. Eu vou fazer, a coisa vai acontecer, estou indo. Não deu certo a primeira, tente a segunda. Não deu certo a segunda, tente a terceira. Mas é importante que você avance para o beneplácito, para o propósito do Senhor Jesus Cristo, independente do país que você está.
Lembre-se, não fale mal da nação onde você vive. Isso aqui foi um recado do anjo que ele trouxe agora pelo Espírito. Não fale mal da nação onde você ganha a sua fonte de renda, a sua vida, a sua essência. Se o Senhor te colocou nessa nação, é um propósito. Se o Senhor te levou para uma outra nação, é um propósito. Lembre-se disso. Dores no peito, angústia reprimida por aparência. Então, toda vez que tiver dores no peito, muitas vezes você está aparente, eu não quero me aparecer, ou 880, né? Quer se aparecer demais, se achar que é a última bolacha do pacote. Mas quem tem que ser glorificado é o Senhor. Então, dores no peito é angústia reprimida. Então, como é que eu faço para tirar isso? Pegue papel e caneta, que eu digo o tempo todo. Papel e caneta e anote. Coloque todos os seus ranços, todas as suas mazelas. Escreve, rasga, corta e taca-lhe fogo. Você vai ver que energia boa que vai limpar. De vez em quando tem que fazer isso, nas 3 vezes, 4 vezes por dia. Na semana, tá? E depois você escreve coisas boas. O que você ama fazer, o que você é. Eu sou lindo, eu sou amado, ou amada, eu sou querido. Se inscreva. Se ame. Para que esses espíritos malditos não operem sobre as vossas vidas. Problemas hormonais é uma desconexão com o propósito e ciclos naturais. Todo problema hormonal, tanto para mulher quanto para homem, você precisa se conectar com a natureza, se conecte com ela, ande descalço um pouco na pedra, pega um pouco de sanguessuga, lodo. Isso faz parte do nosso ambiente, tá? Doenças inexplicáveis, que a gente não vai entender nunca, quer dizer, vai até para o médico, mas o médico não, se você não tem nada, são doenças espirituais, ou seja, ou melhor, enfermidades. Você vai dizer, saia, espírito de enfermidade, saia, espírito de aflição, porque reflete no corpo, canalizou, mas são doenças que não dá no raio-x, tá? Causas ocultas espirituais. As infecções recorrentes, o enfraquecimento da imunidade espiritual, pode ver enfraquecimento. Coceiras, alergias, são ataques espirituais e coisas que você tenta resolver e não está no seu alcance, não está no meu alcance, mas ao alcance de Jesus, o Rei da Glória. Esterilidade. A esterilidade não é somente para a mulher, tá? A esterilidade está aqui no campo de tudo, tanto no físico quanto também no espírito. Bloqueio de frutificar no espírito com a palavra de Deus. Quando há uma esterilidade física, permita-se dizer, pai, o que eu não estou frutificando? Não estou dizendo que você teve uma opção, uma escolha, por exemplo, de não gerar filhos, um exemplo. Mas se não está frutificando no físico, está refletindo no mundo do espírito, então você tem que cortar as entidades, os demônios de obsessão, oprimido, limpar o campo, cortar, certo? E o 24, quistos e nódulos, tá? Que tem bastante. É acúmulo de pactos quebrados, não quebrados. Então, quando aparece quistos, miomas, essas coisas todas, são pactos que foram feitos e são acumulados que operam tanto no homem quanto na mulher, certo? Então, tudo isso deve ser quebrado. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar um copo com água. Você vai declarar nessa água assim: Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor falou que levou todas dores, enfermidades lá na cruz do Calvário. Quando eu tomar esta água, você pode botar um pouquinho de sal, tá? Bem pouquinho. Tá? Um copo de água, uma unhazinha de sal. Quando eu tomar esta água com o poder do teu espírito e o sal da limpeza, vai limpar o meu campo, o meu espírito, a minha mente, as minhas relações, as minhas conexões pessoas físicas e as minhas conexões com o espírito, para que a minha blindagem espiritual não seja infeccionada por esses bloqueios, meu Pai, que me impedem da minha boca declarar aquilo que não é vida, mas morte.
morte do espírito e morte física. Assim como Salomão falou, a morte e a vida estão no poder da língua. Que a minha língua, ao tocar nesta água, seja sarada, tratada, amparada, quebrantada. E para adorar Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Pai, em nome do teu filho amado, que o meu amado, minha amada, possa entender esse poder de Deus pela palavra do Senhor. Amém? Um beijo forte para você. Ative o sininho, se inscreva, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas, assim como você, seja fértil, abençoada, produtiva, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. A Shalom de Deus.